Olá, vamos começar mais uma live. Se você está vendo esse vídeo gravado e estiver no YouTube, já se inscreve no canal. Se estiver aqui no Instagram, já deixa seu like. Compartilha aí com quem você acha que pode ajudar nesse conteúdo. Eu vou colocar aqui embaixo o tema da live para quem entrar já saber qual que é o nosso assunto. E vou também compartilhar com algumas pessoas. Então, quem estiver chegando aí, seja muito bem-vinda. E eu convido vocês a convidar mais pessoas para a gente falar desse assunto hoje, que é tão importante. Vou colocar aqui, ó, copiar link, compartilhar. Vou compartilhar aqui no WhatsApp. Então, se vocês puderem me ajudar a compartilhar, a convidar mais pessoas, eu fico muito agradecida. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu quero aqui, que eu não sei se eu vou conseguir, né? Não. Tá, vou colocar aqui no meu WhatsApp, no meu status. E quem estiver entrando aí, vamos ajudar, coloca aí. Coloca aí para vocês me ajudarem a compartilhar e trazer mais gente para a sala, que hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né? Eu particularmente... Aí, Fabi, Iglesias, sejam bem-vindas, gente. A Nilke, seja bem-vinda também. Thaisa, Mônica, sejam todas bem-vindas. Eu falo que é um tema que faz tanta diferença na nossa vida, né? E todos nós, em algum ponto da nossa vida, a gente se vê imaturo para passar por determinadas situações. Então, vamos entender hoje o que é essa maturidade emocional, como que a gente pode identificar tanto em nós quanto nas pessoas e, principalmente, né? Como que a gente pode melhorar. Porque se nós não... consegui aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui no WhatsApp. Acho que eu não vou conseguir, também não vou tentar, não. Bom, vamos lá. Me ajudem a compartilhar e trazer mais gente para nossa sala. Amor, você coloca na... Não coloca, eu tô no meu celular. Ai, ô mãe, por favor, compartilha. Gente, ó, nesses 3 pontinhos aqui embaixo, se você clicar nele, vai ter que colocar assim, compartilhar. Você pode compartilhar no WhatsApp. Tiveram algumas no WhatsApp, no WhatsApp mesmo. Então tiveram algumas pessoas que queriam entrar. Compartilha para mim, por favor, lá no grupo, que eles queriam participar, que aí eu consigo compartilhar aqui. Coloca no nosso grupo. Bem, então vamos falar hoje de maturidade emocional. Vamos falar hoje de como a gente pode lidar melhor com os desafios da vida, principalmente dentro do relacionamento, que é o nosso foco. Não consigo mandar na lista de transmissão, não abre. Coloca em algum grupo para mim que eu consigo compartilhar pelo computador daí, o link. Bom, o que a gente entende por maturidade, né? Vamos por partes, que aí conforme... Vocês estão me ouvindo bem? Nem perguntei, né, gente? Nem fiz o teste hoje, eu estou de fone. Fala se vocês estão me ouvindo bem, eu estou me achando branca. Acho que é a minha luz aqui. Ou o meu filtro, né? Olha o meu cílio, que lindo nos meus filtros. Em que momento na sua vida você se sentiu imaturo em relação a algum problema, em alguma situação? Ou então, quantas vezes a gente lida com pessoas que a gente fala, meu Deus do céu, quanta imaturidade. Ai, que bom, tá me ouvindo bem, né? A gente às vezes fala, meu Deus, quanta imaturidade dessa pessoa. Então, o que vem a ser a maturidade, né? É uma qualidade de quem está pronto para enfrentar o desafio psicológico ou emocional na sua fase de vida. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa muito jovem, né? Tipo assim, uma criança, lidando com alguma situação e você fala assim... Gente, eu estou olhando aqui para baixo, que é porque eu estou pegando um link aqui para compartilhar, tá? Às vezes a gente olha e fala assim... Poxa vida, fulano, uma criança, né? Uma criança de 7 anos lida com uma situação
tão problemática e se sai tão bem, com tanta inteligência emocional, você fala, poxa, que criança mais madura, né? Que atitude mais madura dessa criança. Só que ela foi madura para a idade dela. Claro, se for comparar ela com um jovem, né, de 20 anos, você fala, não, aí ela é imatura. Mas, afinal de contas, ela é uma criança. Só que acontece que muita gente, na vida adulta, com idade, para ter muito mais maturidade para lidar com determinados problemas, não conseguem lidar. Então, aí entra a nossa tal imaturidade. Tem pessoas que desde muito criança já apresentam um grau de maturidade avançado. Em compensação, tem outras que desde muito criança a gente já percebe que apresentam uma imaturidade imensa, mesmo para a idade onde eles estão. Não é assim? Então, é relativo. É claro que se a gente for comparar uma pessoa que está, por exemplo, num relacionamento há 10 anos e outra que está entrando... Eu consegui, mãe. Obrigada. Se a gente for comparar uma pessoa que está num relacionamento de 10 anos e outro casal que está iniciando, aquele que está iniciando é natural que tenha muito mais imaturidade do que aquele que está há 10 anos, né? Por quê? Porque com as adversidades da vida a gente vai adquirindo maturidade. Então, o que a gente vai entendendo por essa fala, né? Por essa sequência de acontecimentos? Que quanto mais experiência a pessoa tenha, mais maturidade. É por isso que muitas pessoas associam idade com maturidade. Só que aí entra a questão de como a pessoa lida com essas adversidades da vida. Porque se a pessoa se desenvolve, aprende com o sofrimento, com o desafio, com aquela dificuldade que ele passou, ele realmente desenvolve a maturidade. Mas se a pessoa não se desenvolve, não adianta, que ela não vai adquirir maturidade. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar aquele adulto imaturo, que a gente quase não vê, né? Vamos combinar. Quando a gente fala em... Olha, eu com o mouse querendo mexer aqui no celular. Quando a gente fala em filhinho da mamãe, né, naquele homem, principalmente, que está sempre atrás dos pais para decidir as coisas, que não toma decisão sozinha, que não tem iniciativa, do que a gente está falando? De um adulto que não passou por grandes dificuldades ou que não teve que passar sozinho, que não desenvolveu a maturidade. Ou seja, quando vinha a dificuldade da vida, tinha alguém ali para ajudar. Então, é bom, né, para ele, é bom ter um suporte, é bom ter alguém que a gente pode contar. Só que passar pelas dificuldades da vida nos permite amadurecer. É igual uma fruta que está no pé, né? Esses dias eu até ouvi falar assim, é chato, né? Fala maduro, parece que vai cair. Parece que vai amadurecer e vai cair. Não vai cair, mas quando a gente fala que a fruta está madura? Quando ela está no ponto de ser consumida. Então, quando a gente está no ponto de passar por alguma adversidade, a gente pode considerar que a gente está maduro. E aquelas fases da vida em que vai acontecendo coisas que vão se repetindo. O que aconteceu ali? Não amadureci o suficiente, não aprendi o que eu tinha que aprender com aquela situação. Então, a fase vai se repetindo, até que de alguma maneira eu aprenda o que a vida está querendo me ensinar e consiga sair daquela fase, consiga passar para o próximo nível da vida. Bem legal isso, não é? Joyce, seja bem-vinda. Cleoma também, sejam muito bem-vindas. Tatuagem Consciente, bem-vindo também. Bem, vamos lá. Então, para continuar, a gente pode dizer que a maturidade nos dá clareza da vida, nos dá clareza dos nossos pensamentos. Eu trouxe aqui para a gente conversar hoje alguns pontos, né, alguns sinais de imaturidade para a gente conseguir identificar na gente e nos outros quando que nós estamos sendo imaturos. Alguns sinais de maturidade, quando que nós somos maduros, e dentro do relacionamento, alguns pontos de casais que estão no ponto de, podemos falar, de imaturo, e os casais que estão se desenvolvendo e estão agindo de forma mais madura, tá bom? Então, eu espero que faça sentido. Conforme eu for falando, se for fazendo sentido para vocês, quiserem comentar, pode colocar. Se ficar dúvida, coloca aqui a pergunta e vão colocando o coraçãozinho, que aí eu sei que vocês estão comigo, tá? E, gente, compartilhe, me ajuda a compartilhar, manda aí o aviãozinho, pelo menos para 1, 2, 3 pessoas. Vamos trazer mais gente para a sala. Espero que a live fique gravada, mas, né,
Vamos trazer ao vivo que é mais gostoso, quando tem mais gente, mais pessoas participam. Certo? Posso contar com vocês? Bom, vamos lá então. Antes da gente falar dos sinais, eu quero que você faça uma pequena reflexão aí na sua vida. Analisa em que ponto está hoje o seu maior desafio. É lidar com que situação? É lidar com quem? Ivone, seja bem-vinda. É lidar com quem, que é o seu maior desafio hoje. Nesse ponto, gente, é muito comum que nós amadureçamos em uma área da vida e na outra não. Então, quer dizer, sempre, a vida toda, se a gente morrer com 90 anos, a gente ainda vai ter coisa para a gente aprender, amadurecer e passar pela dificuldade. Se não tiver, tá errado, né? Quando eu achar que eu sei tudo, esquece, já está na hora de morrer. Então, enquanto a gente está aqui, a gente tem condição de estar aprendendo, a gente tem condição de estar amadurecendo em determinadas situações, nos desafios da nossa vida, né? Naquela fase que a gente está passando. Então, reflita aí, na sua vida, faça uma autorreflexão. O que está difícil hoje? Qual o ponto que você precisa amadurecer? E aí, eu tenho certeza que os pontos que eu vou trazer vão te dar uma clareza para você conseguir passar por essa dificuldade que você está enxergando hoje como difícil. Combinado? Então, alguns sinais. Tem uma música do Padre Zezinho que ele fala assim, ele tem uma frase que fala assim: ter problema na vida não é ter uma vida infeliz. Eu acho de tanta sabedoria essa frase, né? Ter problema na vida não é ter vida feliz. Por quê? Porque problema todos nós temos. Se uma pessoa for esperar acabar os problemas para poder se sentir feliz, cara, esquece, você nunca vai ser feliz. Então, ter uma vida feliz é enxergar a beleza da vida, é enxergar que os problemas não vêm para nos derrubar, os problemas vêm para nos fortalecer. Nada que acontece na nossa vida é para o nosso mal, gente. Por mais que pareça, puxa, agora minha vida virou de ponta cabeça. Agora lascou, agora eu não tenho saída, agora eu não vejo motivo para agradecer. Se você olhar com maturidade para aquela situação, se ao invés de reclamar, você olhar e falar o que eu posso aprender com isso, o que a vida está querendo me ensinar com essa situação, você vai tirar coisas boas. Não quer dizer que não vai doer. Claro que vai doer. Tem situações na vida que que dá umas rasteiras na gente, não é verdade? Mas com certeza você consegue tirar um aprendizado daquilo ali, porque a nossa visão de vida é limitada. Então vamos gravar essa frase, eu achei tão linda, eu acho que eu vou compartilhar ela depois. Ter problema na vida não é ter vida infeliz. Vamos ser felizes apesar dos problemas. Vamos aprender com os problemas, aprender com os desafios. Isso é um mindset de crescimento, né? Quando eu estou querendo crescer mentalmente, eu consigo olhar para as dificuldades e pensar, caraca, a época que eu mais sofri na minha vida, que eu mais passei por adversidade, que eu mais tive dificuldade, foi a época que eu mais cresci, que eu mais amadureci. Então, a pessoa que é imatura, o que aconteceu? Não é que ela não teve problemas, ela simplesmente não conseguiu amadurecer, não conseguiu ver o lado bom daquilo, não conseguiu enxergar o que a vida estava querendo explicar para ela através daquela situação. E aí, vira e mexe, acontecem sempre fatos parecidos para ver se ela aprende alguma coisa. E se ela não aprender, vai continuar passando pelas mesmas coisas. E ao decorrer da nossa live aqui, do nosso assunto, nós vamos colocar mais exemplos e enxergar mais situações onde isso acontece com muita clareza no nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá. Sinais de pessoas imaturas. Ai, ai, ai. Agora, antes de olhar para o outro, que eu tenho certeza que cada ponto que eu falar aqui, você vai falar, ah, fulano, falei que era imaturo? Mas antes de olhar no outro, vamos olhar para a gente, né? Vamos olhar em que ponto eu estou sendo imatura, com quem eu estou sendo imatura, porque às vezes, lá fora, oh meu pai, eu sou a maturidade em pessoa, mas dentro de casa, para lidar com os meus, né? Para lidar com as pessoas mais importantes da minha vida, eu tenho dificuldade. Então, vamos ver em que ponto. Não é no geral, são pontos pontuados mesmo, né? Separados da nossa vida, certo? Então, a pessoa aqui, vamos pensar já no adulto, né, gente? Vamos pensar que criança eu falo de relacionamento, então normalmente não tem criança na minha live. Então, vamos pensar em nós na vida adulta. Adultos sem educação,
e que não respeitam as pessoas. Isso é um grande sinal de imaturidade. Quer dizer que não aprendeu nada ainda, né? Nas dificuldades da vida. Não consegue respeitar as diferenças. Aquela personalidade reativa. Sabe aquela pessoa que você fala, ela truco na hora, nem pensa para responder? Isso é um sinal de imaturidade. Por quê? Hoje mesmo, acho que foi hoje que eu compartilhei uma frase assim, né? Se você não tem maturidade para ouvir, você não terá maturidade para falar. Então, para mim travou, só para Fabiana que travou ou para mais pessoas travou? Me fala, vocês estão ouvindo bem? Tá? Sabe aquela pessoa que tem aquela personalidade reativa que você até tem medo de conversar com a pessoa, porque sabe que ela já vai se defender, que ela vai querer provar o contrário, que ela está sempre querendo se justificar de alguma maneira? Destravou, Fabi? Tá conseguindo ouvir agora? Essa personalidade reativa é um sinal de imaturidade. Eu sei que aí tem gente que fala assim, não, eu não sou imatura, eu sou transparente, eu falo do que vem na cabeça. Falar o que vem na cabeça também é um sinal de maturidade, sabe por quê? Cada pessoa na vida está trilhando suas dificuldades. Ninguém sabe o que realmente o outro está passando. A partir do momento que eu falo sem pensar, eu estou agindo com imaturidade, porque eu não estou agindo com empatia, eu não estou agindo com respeito. Sabe, eu preciso entender o que a pessoa quis me dizer com determinadas palavras ou com a falta dessas palavras. Sabe aquelas frases que são muito comuns nas redes sociais e eu vejo que o pessoal adora, né? Porque tem um monte de reação embaixo. Quando a pessoa coloca assim, eu trato a pessoa do jeito que ela me trata. Se me cumprimenta, eu cumprimento. Se faz isso, eu faço também. Se não faz, eu não faço. Isso é uma atitude de imaturidade. Porque se o meu comportamento depende do comportamento do outro, aonde que fica a minha inteligência emocional? Se o meu comportamento depende do outro, eu não tenho autonomia? É como se fosse uma criança, se você me der um doce, eu sorrio para você. Se você não me der, eu não te cumprimento. Entende? É uma reação extremamente imatura. Necessidade de autoafirmação. Sabe, tá falando de mim o tempo todo? Ai, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu comprei isso, porque eu comprei aquilo, porque eu posso isso, porque eu estudei aquilo, porque eu fui em tal lugar. Toda essa necessidade de autoafirmação e de querer que o outro me reconheça é uma imaturidade, é uma atitude imatura, aonde demonstra que eu preciso que você me enxergue, sabe? Demonstra a minha carência, demonstra a minha necessidade de aprovação. Faz sentido isso, gente, para vocês? Vocês estão aí caindo umas fichas, conhecendo pessoas, lembrando de pessoas e da gente mesmo, de comportamentos que nós tivemos em algum momento da nossa vida ou com determinadas pessoas? Uma outra atitude extremamente imatura, mimo, pessoa mimada, né? A necessidade de querer controlar o outro. Então, eu faço birra, igualzinho criança. Tem pessoas que vão agindo assim que você olha e fala, meu Deus, que idade parou será essa pessoa, né? Para estar agindo desse jeito. Dá vontade de marcar? Manda um aviãozinho, convida, Thaís. Não fica passando vontade. Depois você manda live gravada também, caso ela não venha, né? Então, a pessoa mimada. Sabe aquela pessoa que você fala, meu Deus, tem que ser do jeito dela? Ela quer ir tal dia, então vamos tal dia? Para não contrariar, para não arrumar confusão? É claro que quando a gente lida com uma pessoa mimada, a gente pode bater de frente, que vai estar demonstrando o mesmo comportamento, né? Outro mimado, que vai dar conflito, vai dar confronto. Ou a gente pode olhar para ela e falar, caramba, né? Eu, graças a Deus, nesse ponto, estou mais evoluída, então eu vou fazer a minha parte. Vou aprender a lidar com ela para a gente não ter esses conflitos. Porque no final, quem sofre, na verdade, é o imaturo, que vai levar tudo a ferro e fogo, que vai levar tudo ao pé da letra e vai sofrer com N situações. Né? Não é só com a gente, mas se a gente consegue lidar com ela, eu falo que a gente não consegue ajudar as pessoas a se curar no total, né? Só quem quer, só quem busca ajuda. Aí a gente consegue. Mas, no geral, a gente precisa aprender a lidar com as feridas de cada um, para a gente não ferir mais ainda e não vir a se machucar também com a ferida do outro. Lindes, Cida, sejam bem-vindas. Próxima atitude que também demonstra muito imaturidade, dependência. Claro que, depois eu vou falar de novo um pouquinho da dependência, mas nesse mundo, gente, não existe independência.
A gente fala, eu sou independente financeiramente, eu sou independente porque eu faço as coisas sozinha, porque eu não dependo de outras pessoas. Mas 100% ninguém é independente, porque nós precisamos uns dos outros para viver. Nós precisamos de pessoas que a gente nunca viu na vida. Nós precisamos de pessoas que a gente não conhece. Quanto mais pessoas que estão próximos. Ou seja, para a gente conversar aqui hoje, alguém fabricou esse celular que eu estou conversando com vocês e que vocês estão me assistindo. Pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca viu. Mas concorda que de uma certa maneira nós precisamos que eles fizessem isso? Então, eu sozinha não tenho capacidade para fazer um aparelho telefônico, para fazer ele conectar na internet, enfim, seria impossível a gente se comunicar se não tivesse outras pessoas, certo? Então, nós precisamos uns dos outros. Então, essa independência que eu trouxe é assim, o básico, né, para sobreviver. Ou seja, se eu sou uma pessoa madura, se eu me considero uma pessoa madura, eu preciso dar conta de mim. Eu preciso saber fazer a comida que eu como, eu preciso saber lavar a roupa que eu uso, né? Manter o ambiente onde eu vivo organizado. Ou seja, eu posso sobreviver sem outras pessoas, diretamente, tá? Como eu te falei, não é uma independência 100%. Eu posso bancar minhas contas, não preciso que alguém pague minhas contas, né? Então, é uma certa independência. Quando a pessoa é dependente, por exemplo, eu não como se a minha mãe não fizer comida, eu não como se a minha esposa não fizer minha comida, se minha mulher não estiver em casa, não colocar roupa para lavar, eu não tenho roupa para vestir daqui uma semana porque eu não sei lavar, ou então eu não faço questão de aprender, entende? Esse tipo de comportamento. Então, eu preciso ser autossuficiente, que também demonstra maturidade. Quando a pessoa não faz as coisas esperando que os outros façam por ela, é um grande sinal de imaturidade. Impulsividade. Sabe aquela pessoa que faz tudo por impulso? Compra por impulso, sai por impulso, não pensa para tomar decisão? Tá sempre assim, fazendo coisas e depois, não devia ter feito, porque não pensou para fazer? Também é um sinal de imaturidade. Entra lá na personalidade reativa, né? Acaba agindo da mesma forma, só que às vezes com coisas até perigosas, né? Que vai gerar consequências bastante negativas depois. Silene, Gisele, sejam bem-vindas. E por último, aqui nessas ações, né? Nesses sinais de pessoas imaturas, eu coloquei o platonismo. O que vem a ser esse platonismo? Eu ficar esperando o cenário perfeito acontecer. Sabe aquela coisa de Platão, aquele amor platônico que nunca acontece? Que sempre está faltando alguma coisa? Então, assim, eu ainda não comecei a estudar esse curso porque a quarentena não acabou, né? Quando a quarentena acabar, aí eu vou ter outra desculpa. Por quê? Porque nunca vai chegar o cenário perfeito. Também essas desculpas para não se fazer o que tem que ser feito, para não assumir a responsabilidade que é necessária, é também um sinal de imaturidade. Fez sentido até aqui, gente? Agora eu vou falar do nosso relacionamento. Uns sinais de que o casal está sendo imaturo nas decisões, né? Nas tomadas de decisão e na solução dos conflitos que existe. E por último, eu vou falar de como a gente pode ser mais maduro e sinais de maturidade mesmo, tá bom? Bom, vamos lá. Quem aí está querendo marcar alguém, já aproveita. Manda o aviãozinho e convida mais gente para participar, que ainda tem muito conteúdo, hein? Deixa eu colocar aqui para eu ver a hora. Eita, vamos lá. Então, nos relacionamentos, vamos comparar relacionamentos maduros e imaturos de acordo com cada situação. Então, nos relacionamentos maduros, o casal considera que os conflitos trazem crescimento. Porque, gente, é impossível duas pessoas que se conhecem, né, ao longo da vida, que se encontram no meio do caminho, vão morar junto, vão construir uma família, vão morar, dividir o mesmo teto, dividir as contas, dividir a cama, dividir tudo, que não haja conflitos. É natural que haja. Em algum momento, os pensamentos vão divergir. E é preciso encontrar uma solução para as situações. Só que um casal maduro, ele vai conseguir sentar e conversar a respeito. O casal imaturo transforma esses conflitos em confrontos, aonde um quer ter razão e o outro também quer ter razão. E aí, o que acontece? Ninguém é feliz, né? Ninguém cede, ninguém consegue olhar para o outro, ninguém consegue
vamos dizer no linguajar assim, dar o braço a torcer, né? Mas não seria bem dar o braço a torcer. Ninguém consegue ceder, ninguém consegue ter jogo de cintura, ninguém consegue ter flexibilidade. Então, um casal imaturo, eles fazem dos conflitos confrontos, aonde eles começam a impor cada um a sua posição, os dois querem ter razão, aonde vai somatizando cada vez mais feridas dentro, é isso aí, Fabi, aonde a gente vai somatizando cada vez mais feridas dentro desse relacionamento. Então, se o casal, quando aparecem as dificuldades, quando aparecem os conflitos do dia a dia, se transforma o conflito em confronto, se ao invés de conversarem, negociarem e decidirem a melhor solução para os dois, eles começam a discutir, encontrar culpados e acusar quem é que fez certo, quem é que fez errado, é sinal de imaturidade. Aí o próximo já é continuação desse, né? Outro sinal, os casais maduros que estão no relacionamento maduro procuram soluções para esses conflitos, para os problemas, para as dificuldades. Enquanto que o imaturo procura o quê? Culpado. Não fui eu, foi você, mas a culpa foi sua, mas a culpa foi da sua mãe, mas a culpa foi do seu irmão, mas a culpa foi do vizinho que passou aqui, mas a culpa foi do carro que quebrou. Sabe, chega uma hora na nossa vida que diferença faz saber quem é o culpado, quem é o responsável. A gente precisa procurar solução. Tá bom, aconteceu, tá aqui. É isso que a gente tem para agora. O que nós vamos fazer daqui para frente? Como que nós vamos resolver esse problema daqui para frente? Juntos. O que nós vamos negociar? Como é que você pode colaborar? Como é que eu posso colaborar? O que a gente precisa fazer junto? Entende isso? Então, o casal imaturo está sempre buscando o culpado. O casal maduro está sempre buscando a solução. E tudo isso que eu estou falando no relacionamento, mas você pode levar para a vida profissional, você pode levar para a vida familiar, né? Que vai dar sempre na mesma coisa, porque a pessoa acaba tendo a mesma atitude em várias áreas da vida. Próximo. Nos relacionamentos maduros, todo problema que acontece, a gente considera foco na solução, isso aí. Todo problema que acontece, a gente considera uma diversidade que vai trazer crescimento para esse casal. Como eu falei, não é porque não tem problema que eu vou ser feliz. A gente sempre vai ter problema, gente. Essa vida parece que quando você resolve um, vem um mais difícil, não é? Para quê? Para você crescer mais. Porque é através da dificuldade que a gente cresce. No relacionamento não é diferente. Então, quando vocês estão em sintonia, quando a gente está em sintonia, a gente encara os problemas como desafio, como chance para a gente se unir ainda mais e crescer nesse relacionamento. Enquanto que o casal imaturo já quer separar. Já acha que não tem solução, vamos sair logo desse relacionamento porque a gente não dá certo mesmo, né? É esse tipo de fala, com você não dá, eu vou sair mesmo. Eu não estou falando que tem situação que nenhuma situação é para chegar a esse ponto. É claro que tudo tem limite, tudo tem equilíbrio, cada um sabe do que vive, tá? Mas o casal imaturo, ele nunca busca a solução. Ele nunca encara um problema como um desafio aonde nós podemos crescer juntos e amadurecer juntos. Ele sempre procura o culpado e procura uma maneira de sair dessa relação. Aí começam as discussões, os gritos, os desrespeitos, os deboches, sabe? Sabe, né? Esse tipo de coisas que acontecem. Se você já não viveu, você já viu alguém que viveu e está entendendo o que eu estou falando, não tá? O próximo sinal de um casal ser maduro ou imaturo é assim, o casal imaturo, ele está sempre estagnado. Passa 5 anos e não mudou absolutamente nada. Isso é um sinal de imaturidade. Eu curto as mesmas músicas, eu curto os mesmos lugares, eu tenho as mesmas amizades, eu falo os mesmos assuntos, as mesmas piadas, é a mesma maneira que eu me divirto há 5, a 10, a 15, a 20 anos. Quer dizer, esse casal não evoluiu, né? Continua imaturo naquela área, naquele ponto. Enquanto que um casal maduro, ele está sempre buscando algo novo. Então, não é que eu não gosto mais daquele que eu gostava lá atrás. Eu continuo gostando, mas eu já conheço outras coisas. Sabe, eu li um tipo de livro, eu estou lendo outros livros. Eu tinha um tipo de amizade, eu tenho mais amizades agora. Não preciso não ter mais amizade lá de trás, mas eu preciso evoluir, eu preciso sair do lugar, sabe? Eu preciso fazer coisas diferentes, porque se eu fico 20 anos
com a mesma história, sabe? É como se você estivesse vivendo todo dia o mesmo dia. Imagina, todo Natal com a mesma pessoa, todo Ano Novo no mesmo lugar, todo... Pensa, a gente precisa evoluir, a gente precisa, não é se afastar das pessoas de quem a gente ama, mas é fazer algo diferente, aprender algo novo. Sabe, é chegar no Natal de um determinado ano e falar o que eu aprendi esse ano, o que eu fiz de diferente, qual o gosto, o gosto musical que eu aprendi, que eu acrescentei, né? Eu preciso estar diferente. Então, o casal que está 15 anos, 20 anos junto e continua tudo igual, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa aí que precisa amadurecer, que precisa passar de fase. Ó, que legal. Versão tartaruga, nunca sai do lugar. É isso aí, Joyce. Bom, próximo, mais um sinal de que o relacionamento é maduro ou imaturo. Vamos comparar aí, né? Num casamento onde o casal está num relacionamento maduro, quando há diversidade de pensamento, quando há situações onde geram conflitos corriqueiros, sabe, sempre a mesma situação, um chega no outro e sugere uma mudança. Pede, olha, fulano, você está fazendo assim assado? Eu acho que, o que você acha de fazer assim assado? Não seria melhor para nós dois? Porque quando você faz isso, eu me sinto assim, assim, assim. Olha a conversa, que maturidade. Quando é um casal imaturo, quando as pessoas são imaturas, né, nesse relacionamento, você manda, impõe, olha, aqui vai ter que ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito, eu não quero mais relação. Gente, olha até a tonalidade, né, que eu falei. Não parece a mãe falando pro filho? Aqui tem que ser do meu jeito. Se não quiser do meu jeito, você pega suas coisas e vai embora. E imagina um casal falando assim um com o outro. É um leve, um leve sinal de imaturidade que precisa amadurecer esse casamento. Tá faltando respeito, tá faltando parceria. Claro que essa maneira de lidar com um problema já vem a ser um sintoma de coisas que estão acontecendo, tá? Não estou dizendo que é do nada, não. Eu sei que não é. Mas é um sinalzinho de alerta que você já deve ficar esperto que tem alguma coisa errada nesse relacionamento e que está precisando de algumas mudanças, de algumas alterações, tá? Próxima, competição. O casal imaturo está sempre competindo. O casal imaturo, gente, um compete com o outro, um quer, ao invés de levantar o outro, ao invés de elogiar, de reconhecer aquilo que o outro tem de bom, ele quer desmoralizar, ele não reconhece e, além do mais, ele debocha, ele tira sarro das conquistas que o outro tem. Isso é um sinal, assim, muito feio, vou falar bem a verdade, né? É muito feio de imaturidade, porque um tem inveja do outro, um compete, um quer ser mais do que o outro, quer ganhar mais, quer pagar mais, sabe? É um grande sinal de que esse relacionamento tem muito para melhorar, pode melhorar e muito. Enquanto que um casal maduro, o que acontece? Eles exploram as forças um do outro. Conquistas que um outro consegue, ele vibra junto, ele torce junto, ele incentiva, ele reconhece o esforço, reconhece a conquista e fica feliz junto. Então, o casal que está mais maduro, né, no relacionamento, ele vai sempre demonstrar esse carinho, demonstrar essa admiração que tem pelo outro. Vai andar em igualdade, em parceria. E não querendo competir, nem tirar sarro, nem debochar, e nem fazer piadinha, sabe? Porque tudo isso é sinal de imaturidade. Outro sinal, posse. O casal imaturo, ele acha que um é meu, ele é meu. Ele não pode sair sozinho, ele não pode olhar para o lado, ele não pode... enfim, acaba tendo aquela relação abafada, sabe? Onde a pessoa vira minha propriedade. Se eu não deixei você sair com essa roupa, você não vai colocar essa roupa. Se eu não deixei você cortar o cabelo, você não vai cortar o cabelo. Sabe, esses comportamentos de posse, de ciúmes, de controle total, é também um sinal de imaturidade, de falta de autoconfiança. Enquanto que um casal maduro vai fazer o quê? Cara, a gente está junto, a gente se ama, mas o outro é livre. Eu não tenho como controlar o pensamento do outro, que o outro quer, o outro deixa de querer. Então eu ajo com confiança. Eu posso fazer por onde dar motivos para essa pessoa voltar, mas eu não posso forçar que ela volte. Ela não tem obrigação de voltar. Ela volta porque ela quer, porque nós juntos queremos construir uma vida e não porque eu impus que ela tem que voltar.
entende? As coisas são negociáveis e não impostas. Faz sentido, gente? Próximo, sempre buscam, o casal imaturo, eles sempre buscam mais pessoas. Assim, não consegue fazer nada só os dois. Vai sair para um barzinho, tem que chamar alguém para ir junto. Vai fazer uma viagem, ai, vamos chamar alguém para ir junto com a gente? Vai fazer alguma coisa, sempre tem que ter mais gente. Parece que a companhia do outro não é o suficiente. Parece que com o outro não tem conversa, não tem um clima gostoso para estar um final de semana. Tá sempre querendo infiltrar mais gente. Né? Em qualquer programa que vai fazer, quer chamar outra pessoa. Isso é um sinal de imaturidade também. Enquanto que o casal que está mais maduro, eles conversam na mesma língua. Então, é gostoso sair de vez em quando só os dois. É gostoso fazer uma viagem só os dois. Eles buscam isso, eles querem isso. Entende? Por quê? Porque juntos eles não estão planejando o futuro. Então tem conversa de sobra para fazer, para falar. Não precisa de estar com outras pessoas. Estar com outros é bom, ótimo, vamos de vez em quando, mas não sempre. Precisa ter o espaço só dos dois, porque isso faz falta. E por último aqui, para a gente poder fechar essa questão do relacionamento e entrar no próximo tema aqui que eu trouxe, busca o casal que é imaturo. Ai, gente, essa é forte. Vamos lá, porque eu vou precisar falar um pouco mais. Olha só que legal, Débora. Então, ó, faz sentido, ó. Veja se vocês não conseguem, pelo menos uma vez aí a cada 15 dias, ter um tempo só para vocês dois. Gente, isso pode ser tão gostoso. Às vezes você fala, ai, mas ser só nós dois, fazer o quê? Já fica aqui em casa. Não, tem muita coisa que vocês podem fazer diferente. Vocês podem até fingir que não se conhecem e sair em algum lugar e se encontrarem lá, combinar de se encontrar, como quando namoravam. Né? Vamos usar a criatividade. E por último aqui, que eu trouxe, uma das diferenças do casal maduro e do casal imaturo. O casal imaturo, ele está sempre buscando que o outro complete aquilo que falta nele. Então, se eu estou carente, eu acho que o outro tem que suprir essa carência que eu estou sentindo. Se eu estou triste, eu acho que o outro tem que me alegrar, tem que me fazer feliz. Se eu estou com algum problema, eu acho que o outro tem que resolver o meu problema. Isso é sinal de imaturidade. Um casal que já é maduro, que já passou por dificuldades, né, que já desenvolveu essa maturidade, ele entende que se eu não estou feliz, se eu não estou bem, eu preciso encontrar o meu eixo. Porque duas pessoas felizes vão transbordar alegria juntos, vão transbordar felicidade. Agora, se eu estou me sentindo carente, eu preciso buscar ajuda e entender de onde está vindo essa carência, aonde que está faltando que eu me acolha, que eu me encontre, entende? E a partir do momento que eu me sinto completa, eu vou ter um relacionamento muito mais saudável. Então, claro que os dois juntos se complementam, se complementam. Os dois juntos, um procura no outro aquilo que não tem, mas o outro não tem obrigação de me dar aquilo que eu não tenho. Dá para compreender isso, gente, a diferença disso? Então, se eu estou triste e acho que o meu marido precisa fazer alguma coisa para me alegrar, tá errado. Ele não vai conseguir fazer isso. Assim como você pode se desdobrar em 1000, que você não vai conseguir fazer aquilo que ele precisa se aquilo está nele. É por isso que quando as pessoas me procuram e falam, Laine, você faz terapia de casal? Eu falo, olha só, eu trabalho com relacionamento, mas eu não trabalho com o casal junto em uma sessão. Por quê? Porque todos os problemas que estão refletindo no relacionamento são problemas individuais. Então, se você está tendo algum problema com o seu marido, você precisa se encontrar primeiro. O primeiro relacionamento que tem que estar 100% é o meu comigo. Depois que eu estiver me relacionando bem comigo mesmo, com a minha história, sabe, com o meu passado, com a minha vida, com os meus pais, com o meu psicológico, eu consigo lidar com qualquer pessoa. Então, o problema nunca é o outro, gente, é sempre a gente com a gente. Eu não consigo amadurecer pelo meu marido, eu vou amadurecer por mim, para mim. Se não com ele, num próximo relacionamento, mas é sempre individual. Os dois juntos precisam complementar a vida um do outro, na parceria, né, na cumplicidade, na sexualidade, para juntos fazerem objetivos, construírem planos, enfim, coisas maiores. Mas não adianta eu achar que eu vou encontrar alguém e esse alguém vai suprir a minha carência. Não vai. Esquece que não vai. Tá?
Eu sei que isso é um assunto complexo porque não é o que a gente aprende normalmente. A gente aprende que a gente vai encontrar alguém e vai ser feliz para sempre. Mas isso é impossível. E basta você estar num relacionamento para você ver que isso faz sentido, não é verdade? Então, sempre que me procura, eu falo, não, a gente pode sim trabalhar os dois, mas separados. Uma sessão ou outra a gente pode fazer junto. Mas a lapidação, quando a gente fala em lapidar de fato, a cura é individual. O sintoma, a gente até trata os dois juntos, mas a cura não se trata. É igual remédio, né? Quando você vai no médico, ele te passa um remédio, você vai tirar aquele sintoma, mas não necessariamente vai curar aquilo que precisa ser curado, certo? Exatamente, Cida. E tá dando super certo, não tá, Cida? Olha que legal. Bom, agora eu vou falar alguns sinais de maturidade, né? Eu falei, vamos falar de coisa boa também, né? Sinais de maturidade, para a gente identificar quando que a gente tá agindo com maturidade, quando que a gente encontra pessoas maduras na nossa vida e como nós podemos desenvolver mais maturidade. Porque quanto mais maturidade eu consigo desenvolver, mais eu vou me dar bem, eu vou conseguir lidar com os conflitos, com os meus problemas pessoais, mais leve vai ser minha vida, mais eu vou conseguir enxergar a vida como algo bom. Eu vou conseguir enxergar a beleza da vida. Faz sentido, gente? Então vamos lá, sinais de maturidade, hein? Primeira coisa, eu já falei lá da dependência, né? Que é um sinal de imaturidade, quando eu não sou autossuficiente, eu não consigo fazer nada por mim, eu preciso sempre de alguém por perto. Então, um dos sinais da maturidade é a independência, no sentido de que a construção do meu eu. Claro, como eu falei, ninguém é 100% independente, a gente sempre vai depender de outras pessoas para a gente sobreviver, né? O ser humano é assim, graças a Deus que somos assim. Mas é uma independência da minha construção do eu. Tipo assim, eu não vou ficar precisando da validação de outras pessoas. Eu não vou ficar tão preocupado com o que vão pensar, com o que vão falar a respeito de mim. Entende? Essa independência emocional eu preciso criar. É um sinal de maturidade. As opiniões externas já não precisam ser tão importantes na hora de eu tomar as minhas decisões. E principalmente, eu preciso tomar decisões por mim, pela minha vida, pelo que eu acho necessário, pelo que eu acho importante. Sem ficar o tempo todo consultando outras pessoas, consultando os pais, consultando o cônjuge, consultando amigos, né? Então são nas pequenas decisões e nos pequenos erros também. Não quer dizer que eu vou tomar uma decisão e sempre vai ser certa. Aquilo que eu tomar decisão e que eu errar serve como aprendizado. Então, não preciso criar medo porque eu tomei uma decisão errada. Não, eu tenho que arcar com a consequência, isso é óbvio, né? Mas eu preciso sim, com cada erro, ir me lapidando para conseguir ficar melhor nas próximas decisões. E aí eu vou confiando cada vez mais em mim. Então, esse é um sinal de maturidade. O segundo sinal que eu trouxe aqui é a responsabilidade. A nossa responsabilidade com as nossas coisas, em geral, com os meus comprometimentos, com o meu trabalho, né, com a minha vida financeira, com o meu crescimento pessoal, com o meu relacionamento, com os meus sentimentos, sabe? É eu entender que se eu estou com alguma dor emocional, a única pessoa que pode curar isso sou eu mesma. Eu não posso depender da mudança de outra pessoa, eu não posso depender da decisão de outra pessoa, eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Isso é autorresponsabilidade. Então, parar de culpar as pessoas, parar de culpar o mundo, parar de culpar a vida. A gente precisa entender que a vida deu pra gente tudo o que a gente precisava. E ninguém mais deve nada pra gente. Gente, isso é complicado. Exatamente, o erro é bom, mas precisa errar rápido e corrigir rápido, porque senão quanto mais tempo eu persisto no erro, mais tempo eu perco da minha vida, né? Mas desde que traga um aprendizado e não a lamentação, tá valendo. Então a autorresponsabilidade significa isso, eu entender que o que está acontecendo comigo hoje é consequência da minha escolha. Ah, mas o meu marido me trata feito um lixo. Então tá bom, para e analisa em que momento você permitiu que isso acontecesse. Mas a culpa é dele, é ele que me trata, tá? Mas ele faz o que você permite. Você não pode ficar esperando que ele mude essa atitude para você ficar feliz. É você que precisa mudar a sua postura, a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de interpretar a situação.
Ah, mas eu dependo dele financeiramente, então bora fazer alguma coisa para não depender mais. Vamos se desenvolver. Aos poucos, quanto tempo você vai precisar? Entende? Criar uma estratégia para sair da situação que não está legal. Ao invés de ficar reclamando, culpando a vida, culpando Deus, culpando o universo, culpando seja quem for. Então, isso é o sinal de maturidade, quando a gente de fato se responsabiliza por tudo o que acontece com a gente, sem ficar se justificando, sem ficar argumentando, sem ficar dando desculpa. O terceiro ponto que eu trouxe aqui é o respeito, a tolerância e a empatia. E aí entra na situação, na questão daquela personalidade reativa que eu falei lá atrás do sinal de imaturidade. Então, quando eu penso antes de falar, quando eu não julgo as pessoas pelo que elas vestem, pelo que elas comem, pelo que elas fazem, pelas decisões que elas tomam, eu me sinto muito mais livre. Eu estou trabalhando com o quê? Com respeito, com empatia, com aceitação. Porque quem sou eu para falar que o outro está certo ou que está errado? Cada um faz o que acha que deve fazer, gente. Cada um faz o que acha que é certo para ele naquele momento. Então, a partir do momento que eu tenho tolerância com o tempo de cada um, inclusive com as desinteligências, né? Que às vezes você fala, meu Deus, será que não está vendo que não vai dar certo, que vai se ferrar? Não, não está vendo. E aí você vai ter que deixar a pessoa se ferrar, porque é naquele se ferrar que ele vai crescer. Sabe, proteger demais acaba não impedindo o crescimento das pessoas. Então a gente precisa sim, mesmo que você está enxergando, você pode fazer a sua parte, você pode aconselhar, você pode ajudar, você pode dar suporte, mas você não pode sofrer pelo outro, porque senão a gente acaba tendo em volta da gente um monte de gente imatura que não faz nada sozinho, está sempre dependendo de você. E você pode observar na sua vida, quantas vezes, né, quando tinha muita gente para dar suporte, a gente não cresce, a gente não amadurece. Então, agir com respeito, pensar antes de falar, pensar antes de responder, sabe? Não agir por impulso, não falar o que vinha na boca sem pensar. Isso também é um sinal de maturidade. Escutar antes de responder, sabe? Escutar, não só ouvir, mas escutar de verdade, compreender o que a pessoa está falando. Porque se você não tem maturidade para ouvir, você também não vai ter maturidade para falar. Tem gente que nem te escuta. Enquanto você está falando, ela já está elaborando com o que ela vai argumentar, o que ela vai te responder. E aí fica aquela conversa tão pobre, né? Tão pobre, sem crescimento nenhum. Então, isso também é sinal de maturidade. Agir com coragem. Coragem, gente, é ter maturidade. O que é coragem? Ó, a palavra coragem. Cor vem de coração. Agem de ação. Então, agir com o coração. Quando eu ajo com o coração, quando eu penso antes de fazer, quando eu faço aquilo que meu coração está mandando, eu tenho coragem para seguir a vida. Eu tenho coragem para criar meus filhos, eu tenho coragem para seguir meus sonhos, eu tenho coragem para me desenvolver, para buscar ser uma pessoa melhor, para buscar dar o melhor de mim. E isso também é um sinal de maturidade. Enquanto eu estou procurando desculpa para não fazer o que eu para procrastinar e não fazer o que eu preciso fazer, eu não estou sendo uma pessoa madura, eu estou agindo com covardia. Então, quando eu consigo agir com coragem, eu estou colocando a maturidade em ação. Outra coisa que eu coloquei aqui que eu acho muito importante é a autocompaixão. Mas olha só, não é autocomiseração, é autocompaixão. Então, qual que é a diferença aqui? A autocomiseração é quando a pessoa... Olha, gente, que lindo meu cílio. A autocomiseração é quando a pessoa sente dó de si mesma. Sabe quando a pessoa se sente vítima do mundo? Vítima das situações, vítima do governo, vítima da pandemia, vítima de tudo? É autocomiseração. Isso não é um sentimento bom porque te trava. Você fica de coitadinho e não faz nada para mudar a situação. A autocompaixão é você ter paciência com você. Quando você comete um erro, você fala, poxa vida, né? Errei. E agora? O que eu posso aprender com esse erro e como que eu posso mudar isso? Então, é você se tratar com gentileza, se tratar com amorosidade, entende? Diminuir a autocobrança. Nem tudo a gente vai conseguir ser perfeito, nem tudo a gente vai conseguir entregar no dia, nem tudo a gente vai conseguir ser pontual. E tá tudo bem. Não pode virar hábito. Mais uma vez ou outra, tá tudo bem, não tem problema de errar.
Em vez de se culpar, aprenda com os erros, porque a culpa é o que mais nos trava. A culpa, eu já falei isso em outras lives, né? É a maneira que faz com que a pessoa reprima todas as emoções e não viva o que realmente veio viver. Então, deixa a culpa para lá, solta isso, assume a responsabilidade do ato, né? Do erro, seja do que for. Resolva da maneira que pode ser resolvido e tenha compaixão de si mesma. Se trate com gentileza, com amor. Tenha coerência, é o próximo ponto. O que eu quero dizer aqui, gente? As nossas ações, elas precisam andar cada vez mais perto da nossa fala e dos nossos pensamentos. Não adianta eu pensar uma coisa, falar outra e fazer outra, porque eu estou enganando quem? Só a mim mesmo. Entende? Quando eu falo uma coisa e faço outra, eu estou enganando a mim mesma. Eu preciso ter coerência. Meus pensamentos precisam ser cada vez mais próximos das minhas ações. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela hora assim que você olha para a pessoa e fala, ai, que raiva, essa pessoa chegou. Oi, tudo bem? Olha só, que incoerência que eu estou tendo entre pensamento e ação. Quanto mais eu consigo juntar o meu pensamento com a minha ação, mais eu vou me tratar bem, mais eu vou me admirar e aumentar a minha autoestima. Porque quando eu penso uma coisa e faço outra, inconscientemente eu estou me reprovando, porque ninguém aprova essa atitude. Entende? Então é uma coisa que eu preciso amadurecer para eu conseguir, de fato, aumentar minha autoestima. O próximo é o autoconhecimento. Por quê? Eu só vou conseguir chegar nesse grau de coerência entre pensamento e ação quando eu me conhecer de verdade, quando eu entender o que eu quero, o que eu gosto, por que eu faço o que eu faço, por que eu penso como eu penso, quais são as crenças que eu preciso mudar para melhorar a minha vida, né, para melhorar a maneira de lidar com o mundo e de fato estar aberta para essa mudança, porque não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil. Então eu preciso sim de autoconhecimento para parar de agir no automático, para parar de colocar culpa que eu não consegui isso porque as pessoas estavam com inveja de mim. Para com isso. Não estou dizendo que as pessoas. Pode ser que a pessoa tenha inveja, mas não é isso que vai te impedir, não. O que vai te impedir de alcançar as coisas é a falta de ação, é a falta de autoconhecimento, tá bom? Próxima, a capacidade de reflexão. Isso aqui é muito interessante, que daí entra lá no respeito, né? Que é o refletir antes de abrir a boca. É observar o que está acontecendo no ambiente, o que está acontecendo com a vida das pessoas antes de soltar os marimbondos, né? Antes de sair brigando no trânsito, antes de ficar arrumando confrontos em tudo que é lugar. A próxima que eu coloquei aqui é a humildade. O que é a humildade, né, gente? A gente se colocar no lugar da gente. É a gente entender que em cada local que eu estou, eu tenho um lugar que me cabe. Eu não preciso ser... como que eu vou falar? Por exemplo, na minha casa, né? Vou trazer aqui para a nossa família. Para eu ser humilde, como mãe, eu preciso me impor como mãe e fazer as coisas de uma mãe. Então, eu estou no meu lugar de mãe. Eu estou no meu lugar de esposa quando eu ando de lado a lado com o meu esposo. Eu estou no meu lugar de filha quando eu respeito meus pais. Eu não preciso obedecer porque eu já não dependo mais deles e tudo mais. Porém, eu preciso respeitar a opinião deles. Eu não preciso bater de frente, eu não preciso querer ensinar nada para eles, eu não preciso encarar as pessoas como se eu fosse melhor do que alguém. Entende isso? Quando a gente consegue se colocar no nosso lugar na vida, sem orgulho, sem egoísmo, sem vaidade, a gente consegue de fato apresentar a maturidade. Eu não preciso ficar me vangloriando para ninguém, não preciso ficar me mostrando para ninguém, eu não preciso ficar dependendo da aprovação de ninguém. Eu posso ser uma pessoa extremamente humilde, porque a maturidade e a humildade caminham juntas. E por último, que eu anotei aqui, que também é um grande sintoma de maturidade, é a pessoa desenvolver a gratidão por tudo e por todos, inclusive pelas coisas ruins da vida. Fácil? Nem sempre, mas é necessário para que a gente consiga ser uma pessoa madura. Porque quando eu consigo enxergar que mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, aquele sofrimento vai me lapidar para eu sair daquilo uma pessoa melhor,
uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa que respeita mais o próximo, eu preciso ter gratidão até pelas coisas ruins. Não quer dizer que eu queira coisas ruins na minha vida, mas é aprender com elas e agradecer. Agradecer as pessoas que fizeram parte. Se a gente olhar para trás, aquelas pessoas que mais me fizeram mal, entre aspas, foram os meus maiores professores, não é? Foi com eles que eu mais aprendi coisas. As pessoas boas, as pessoas que só me fizeram sorrir, foi muito bom, foi muito importante, mas não me ensinaram muita coisa. E infelizmente, ou felizmente, não sei, né? A vida funciona assim. Então, quando a gente aprende a ter gratidão, a olhar para as coisas como aprendizado, como escolas, a gente consegue, de fato, amadurecer e se tornar uma pessoa melhor, mais agradável, né? Mais requisitada, vamos pensar assim, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e por nós mesmos. As coisas ruins sempre nos traz grandes aprendizados, com certeza. Não quer dizer que a gente deseja ter coisa ruim, né, Joyce? Mas é preciso olhar para isso com amor, com gratidão, com carinho, tanto para as situações quanto para as pessoas que participaram delas, que de uma certa maneira a gente atraiu, né? A gente fez com que aquela pessoa se aproximasse da gente. Gente, do que eu anotei era bastante coisa, né? Mas acho que eu falei tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Fez sentido tudo isso para vocês? Vocês conseguiram identificar aí sinais aonde vocês, né? Aonde nós estamos sendo imaturos? Aonde nós estamos sendo maduros? No nosso relacionamento, alguns pontos que podem ser negociáveis. Gente, olha, eu tô aqui trazendo coisas que para mim fizeram muita diferença. São situações do nosso dia a dia, situações do nosso cotidiano, mas que dificilmente a gente para pensar. E quando a gente consegue ter clareza disso, a gente consegue identificar com mais facilidade e principalmente resolver certas situações, não é? Para a nossa vida ficar mais leve. Então, fico muito feliz. Que bom, Joyce, olha que bênção. Eu fico muito feliz com a... Ai, que lindo, Cléo, você estava aí até agora. Beijo, Cláudia, Ana, Joyce, que bênção. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Eu mudei a live, né? Não foi ontem, porque ontem foi aniversário do meu filho. Daí a gente fez uma comemoração estilo quarentena, né? Aqui em casa. Mas foi muito bom. E muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Na quarta-feira que vem, a gente volta com mais uma live, tá bom? Eu acho que eu tô verde ainda. Que legal, Cida. Maravilhoso identificar em que pontos a gente pode amadurecer, né? Porque é sinal que a gente ainda tem muito para viver, tem muito para aprender. Que bênção. Obrigada, gente. Deus abençoe a noite de vocês, o final de semana. Quarta-feira que vem aguardo vocês. E se vocês puderem me ajudar a compartilhar, eu fico muito feliz. Eu vou colocar aqui no IGTV, amanhã eu vou colocar no YouTube. E vamos passar para frente, né? Vamos compartilhar. Quem sabe a gente pode ajudar. Lá embaixo depois. Juntos a gente pode alcançar mais pessoas. E aí, quando eu colocar lá no IGTV, provavelmente vocês vão receber no feed, né? Lá o videozinho. Comenta lá se vocês gostaram, o que foi legal, porque o comentário que tiver lá embaixo acaba incentivando para mais pessoas assistir. E assim a gente consegue alcançar mais gente. Certo? Beijo, gente! Deus abençoe vocês, final de semana. Semana que vem a gente se vê de novo. Que bom, Débora. Primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Que legal. Beijo.